Boa noite a todos. A minha aula sobre o nascimento da filosofia. A filosofia do pensamento ocidental, do pensamento oriental. Meu nome é Fabiano Pires, sou do Núcleo de Vivências do Brás e hoje eu vou apresentar para vocês a minha aula sobre o nascimento da filosofia. Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Vamos lá na filosofia antiga, a superação do mito. Também temos alguns autores, como Tales de Mileto, temos Heráclito, Pitágoras, Sócrates e Platão e Aristóteles. No pensamento medieval, nós temos o que? No pensamento medieval, temos o que? A busca pela razão, a busca pela conciliação entre a verdade e a fé, a verdade pela razão. Temos a ideia do que? Do teocentrismo. O que é teocentrismo? O homem é o centro do universo. Temos alguns autores, como Gregório de Nissa, Santo Agostinho, Santo Tomás e Santo Tomás de Aquino. No pensamento, na filosofia moderna, a separação entre a fé e a razão, a rejeição do passado, o desenvolvimento da crítica, temos a confiança da razão e o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem é o centro do universo. Temos alguns autores, como René Descartes, Francis Bacon, Spinoza, Locke, Rousseau, Kant e Hume. Na filosofia, nós temos agora a filosofia contemporânea. Na filosofia contemporânea, nós temos o pluralismo das ideias, o historicismo, a sociabilidade, a secularização e também temos o pensamento do antidogmatismo, como Hegel, Marx, Comte, Nietzsche e Sartre. Nessa ideia do pensamento. Para Platão, vamos lá no pensamento, agora como a filosofia é dividida. Período pré-socrático. Os fins da filosofia, como temos alguns autores como Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, Demócrito e Bidé. Temos algumas questões, relatividade da natureza, a busca pelo originário, o arqué, o estudo das leis que regem o universo, estudo dos fenômenos e o movimento das coisas. Temos também um pensamento dos Sócrates, sofistas, os Pitágoras, Gorgias, Hippias e outros. Sócrates, Platão e Aristóteles, a temática antropologia, temática da filosofia. Temos algumas ideias. Vamos lá no período. Os principais foram o helenismo, as escolas morais. Buscavam o que? O epicurismo, o ceticismo, a nova academia, o estoicismo, procuravam uma nova adequada felicidade humana. Nós temos alguns neoplatonismo, retomado o sentimento da religião e também do gnosticismo, que era um abandono da religião, sim, a busca pelas realidades filosóficas. Nós temos também o período romano, como Cícero, César, Epidário, Marco Aurélio e outros. Adaptação da grega da cultura e filosofia. Vamos lá, como Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo ocidental, responsável por formular questões sobre a origem dos cosmos, o princípio de tudo. Temos também Anaximandro, o princípio de tudo é substância indeterminada que pode transformar em qualquer coisa. Temos também Anaximenes, o princípio de tudo, o ar, a vida apenas um sopro. Também temos Heráclito de Efésios, sustentava a ideia de que tudo sempre é um movimento, nada é estável, tudo se move. O princípio de tudo é o fogo. Parmênides de Eleia, o filósofo que formular duas coisas contraditórias não podem ser afinadas ao mesmo tempo, o ser e o não ser. Também temos Pitágoras. Quem que era Pitágoras? É o pai da matemática. Ensinava que a única coisa não muda, a verdade e a realidade eram números. O princípio de tudo, tudo sai da realidade absoluta. Temos também Demócrito de Eleia. Quem que era Demócrito? Demócrito, o princípio do mundo são os conjuntos do átomo. Diz que faz todas as coisas da natureza, inclusive o homem acreditava que os átomos eram da mesma coisa, idênticas. Epidócio, o princípio de tudo são os métodos elementos do mundo. É movido por duas forças contraditórias, o amor e o ódio. Também temos sofistas,
Quem eram os sofistas? Os sofistas eram professores ou mestres da época. Nós temos três principais sofistas da época: Protágoras, Gorgias e Hípias. Quem que eram os sofistas? Eram filósofos nômades que chegavam em Atenas, estudavam sobre a política, a teoria do conhecimento. Segundo os sofistas, eram tantas a verdade quanto foram as mentes humanas. Eles defendiam que a tese era fundamentada, todo o povo tem crenças e costumes próprios. Ensinavam principalmente a estratégia da argumentação. Eles cobravam para ensinar a arte de fazer a política. Afinal, todo homem dessa época não estava preparado para assumir a vida política. Temos alguns sofistas. O que os sofistas faziam? Ensinavam a falar em público, usar os argumentos e brilhar em público durante os debates da elite grega. Era uma concepção pedagógica voltada para as demandas da vida política, vida pública, vida prática e vida política. Os sofistas eram muito questionados porque eles vendiam conhecimento, e na filosofia é muito questionável isso. Também temos a questão de Sócrates. Sócrates nada mais objetivo da sabedoria. O mundo busca a verdade deixou para Sócrates. Sócrates e sofistas buscavam sempre a verdade. Temos alguns filósofos clássicos. Temos Sócrates, que nasceu em Atenas, foi considerado à morte sob a acusação de impiedade aos deuses, atendendo à correspondência de juventude. Sócrates percorria as ruas de Atenas, vendia divulgando o conhecimento. O método didático, a introspecção estimulado, o método dialógica, que articulava em três momentos: a ironia, a maêutica e o conceito. Esse conceito era o que? Buscar a verdade, através do que? Do questionamento, onde o ser humano buscava. Aqui nós temos um diálogo da filosofia, que esse diálogo é o que? Buscar a verdade através de tudo. Temos também Platão. Platão nada mais é que nasceu em Atenas, provavelmente, e morreu em 407. Foi autor de diversos diálogos filosóficos, fundado na academia, a primeira instituição da Academia Superior Ocidental. Por volta de 20 anos, Platão encontrou o filósofo Sócrates, tornou seus discípulos até a morte desses. A fim das linhas gerais, Platão desenvolveu a noção de que o homem permanece em dois tipos: realidade inteligível e sensível. A realidade imutável, igual a si mesmo. Segundo, são todas as coisas que afetam na realidade. Aqui nós temos a alegoria da caverna. O que é a alegoria da caverna? Nada mais é o que? O ser humano sair de si mesmo. A alegoria da caverna parte do princípio que o ser humano busca a realidade. Temos também a vida de Aristóteles. Aristóteles nasceu em Atenas, estagia foi enviado à Academia de Platão. Aristóteles buscava o que? O justo meio. O que esse justo meio nada mais é o que? É uma forma de equilibrar entre o bem e o mal, a ética e a moral. Também buscava o que? O mundo supra-real. Aqui temos a ideia do que? Alguns autores. Só para voltar um pouquinho aqui, para nós fechar nossa aula aqui, questionamento da filosofia. Então, a filosofia nasce do que? Dos aspectos sociológicos, aspecto filosófico, político e social. A filosofia também parte dos quatro pontos: filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Qual o objetivo dessa aula? É fazer o que? Um apanhado sobre os aspectos da filosofia. Quem participou desse período, quem marcou dessa época, onde a filosofia nasceu, nos aspectos da filosofia antiga, medieval e moderna. Também aqui nós temos aqui alguns períodos da filosofia. Nessa aula eu tentei passar para vocês como Tales de Mileto, Anaximenes, Heráclito. Não podemos deixar de falar de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Nada mais do que o pai da matemática. Ele acreditava que tudo é através de números, a explicação da realidade do ser humano. Também temos aqui, não podemos deixar de, só para nós fechar nossa aula, sobre os sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas nada mais eram o quê? Professores ou mestres. Eles faziam o quê? Vendiam conhecimento sobre a realidade do ser humano. O ser humano é um ser em construção que busca o quê? Respostas. Sofistas usavam o método da retórica e da oratória.
A retórica nada mais do que a busca pela verdade. Sofista buscava o quê? Todos os aspectos filosófico, sociológico e espiritual também para buscar a verdade, onde o ser humano busca o quê? A explicação de tudo sobre a realidade do ser humano. O ser humano é um ser em construção, onde o ser humano busca respostas sobre a verdade e o discernimento do que é verdade e o que é mentira. O ser humano é um ser em construção. Então, o objetivo dessa aula foi o que? Contextualizar sobre a vida humana, os aspectos filosóficos. Muito obrigado a todos.